Seja bem-vindo ao canal Gênio do Quiz. Hoje preparamos 17 perguntas de conhecimentos gerais, que vão testar seus conhecimentos sobre diversos temas. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta e você terá 5 segundos para pensar e escolher a resposta correta. Dito isso, vamos começar. Pergunta 1. Qual é a função principal dos glóbulos brancos no sangue? Opção A. Transporte de oxigênio. Opção B. Coagulação sanguínea. Opção C. Defesa do organismo. Opção D. Produção de energia. Resposta. Opção C. Defesa do organismo. Detalhe: os glóbulos brancos, ou leucócitos, são responsáveis pela defesa do organismo contra infecções e doenças. Eles combatem patógenos, como bactérias, vírus e fungos, além de remover células mortas e resíduos. Existem vários tipos de leucócitos, cada um com uma função específica no sistema imunológico. Pergunta 2. Quem é o autor do livro 1984? Opção A. George Orwell. Opção B. Aldous Huxley. Opção C. Ray Bradbury. Opção D. Isaac Asimov. Resposta. Opção A. George Orwell. Detalhe: George Orwell é o autor de 1984, um romance distópico publicado em 1949. O livro descreve uma sociedade totalitária sob vigilância constante, governada por um regime opressor. 1984 é conhecido por suas críticas ao totalitarismo e pela introdução de conceitos como Big Brother e duplo pensar. Pergunta 3. Qual destes países faz fronteira com o Brasil? Opção A. Chile. Opção B. Equador. Opção C. Uruguai. Opção D. México. Resposta correta. Opção C. Uruguai. Explicação: o Uruguai é um dos países que faz fronteira com o Brasil, localizado ao sul do país. Pergunta 4. Quem é conhecido como o pai da computação? Opção A. Steve Jobs. Opção B. Bill Gates. Opção C. Charles Babbage. Opção D. Alan Turing. Resposta correta. Opção C. Charles Babbage. Explicação: Charles Babbage é conhecido como o pai da computação por suas invenções e conceitos que levaram ao desenvolvimento dos primeiros computadores. Pergunta 5. Qual é a fórmula química do sal de cozinha? Opção A. NaCl. Opção B. KCl. Opção C. HO. Opção D. CO. Resposta correta. Opção A. NaCl. Explicação: o sal de cozinha é composto de cloreto de sódio, NaCl, uma combinação de sódio e cloro. Pergunta 6. Qual é a maior ilha do mundo? Opção A. Madagascar. Opção B. Groenlândia. Opção C. Bornéu. Opção D. Nova Guiné. Resposta correta. Opção B. Groenlândia. Explicação: a Groenlândia é a maior ilha do mundo em termos de área, excluindo os continentes. Pergunta 7. Em que ano foi fundada a ONU, Organização das Nações Unidas? Opção A. 1940. Opção B. 1945. Opção C. 1950. Opção D. 1955.
Resposta correta. Opção B, 1945. Explicação. A ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, para promover a paz e a cooperação internacional. Pergunta 8. Qual é a unidade básica da vida? Opção A, molécula. Opção B, célula. Opção C, tecido. Opção D, órgão. Resposta correta. Opção B, célula. Explicação. A célula é a unidade básica da vida, constituindo a estrutura e a função de todos os organismos vivos. Pergunta 9. Qual país é famoso por suas tulipas e moinhos de vento? Opção A, Alemanha. Opção B, Suíça. Opção C, Holanda. Opção D, Bélgica. Resposta correta. Opção C, Holanda. Explicação. A Holanda é conhecida por suas vastas plantações de tulipas e seus tradicionais moinhos de vento. Pergunta 10. Qual é o segundo maior país em população do mundo? Opção A, Estados Unidos. Opção B, Índia. Opção C, Indonésia. Opção D, Brasil. Resposta correta. Opção B, Índia. Explicação. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. Pergunta 11. Qual é a capital do Canadá? Opção A, Toronto. Opção B, Vancouver. Opção C, Ottawa. Opção D, Montreal. Resposta correta. Opção C, Ottawa. Explicação. Ottawa é a capital do Canadá, situada na província de Ontário. Pergunta 12. Qual é a linguagem mais utilizada na internet? Opção A, chinês. Opção B, espanhol. Opção C, inglês. Opção D, alemão. Resposta correta. Opção C, inglês. Explicação. O inglês é a linguagem mais utilizada na internet, com a maior quantidade de conteúdo e usuários. Pergunta 13. Qual é o gás mais abundante na atmosfera da Terra? Opção A, oxigênio. Opção B, hidrogênio. Opção C, nitrogênio. Opção D, dióxido de carbono. Resposta correta. Opção C, nitrogênio. Explicação. O nitrogênio constitui cerca de 78% da atmosfera da Terra, sendo o gás mais abundante. Pergunta 14. Qual é o rio mais longo do mundo? Opção A, Nilo. Opção B, Amazonas. Opção C, Yangtze. Opção D, Mississippi. Resposta correta. Opção B, Amazonas. Explicação. O rio Amazonas é considerado o rio mais longo do mundo, com cerca de 7.062 km de comprimento. Pergunta 15. Quem é o autor de Harry Potter? Opção A, J.K. Rowling. Opção B, J.R.R. Tolkien. Opção C, George R.R. Martin. Opção D, C.S. Lewis. Resposta correta. Opção A, J.K. Rowling. Explicação.
J.K. Rowling escreveu a série Harry Potter, uma das mais vendidas e influentes da literatura moderna. Pergunta 16. Qual é o maior continente em área? Opção A, África. Opção B, Europa. Opção C, Ásia. Opção D, América do Sul. Resposta correta. Opção C, Ásia. Explicação: a Ásia é o maior continente em área, cobrindo cerca de 44,58 milhões de quilômetros quadrados. Pergunta 17. Qual desses planetas é conhecido como o planeta vermelho? Opção A, Mercúrio. Opção B, Vênus. Opção C, Marte. Opção D, Saturno. Resposta correta. Opção C, Marte. Explicação: Marte é conhecido como o planeta vermelho devido à sua aparência avermelhada, causada pelo óxido de ferro em sua superfície. Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.